Os filmes e os desenhos retratavam 2020 com um carro voando, futuro, né? Mas a gente chegou e nada disso aconteceu. Muitas coisas aconteceram pro mal, na verdade. Mas você já parou pra pensar como que era a nossa vida há 100 anos atrás? Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? O futuro para os nossos tataravós era uma coisa muito diferente. Eles pensavam que ia ter igual os Jetsons, né, hoje em dia. Mas talvez a nossa vida 100 anos atrás, em 1920, também não fosse alguma coisa diferente. Será que alguma coisa mudou de fato fora a tecnologia? Será que os costumes eram a mesma coisa? O que estava bombando na televisão naquela época? Não tinha televisão, né? Então é isso que eu vou te mostrar hoje, como que era a nossa vida em 1920. Eu acho que você vai achar muito interessante o cenário, o que eles estavam passando, né? Porque muita coisa é bem diferente. Mas vamos fazer um combinado assim, ó, ligação de dedinho aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, ó, você vai ver esse vídeo todo. E se no final do vídeo você gostar dele, você vai me deixar um like. E talvez, quem sabe, se você achar que eu valho tanto a pena assim, clicar nesse botão gigante vermelho aqui embaixo e badalar o sininho pra se inscrever no canal. Que quando você se inscreve no canal do Nerd Show, você está salvando os pães de queijo dos maus tratos. Ainda mais na quarentena, hoje em dia tá todo mundo em casa fazendo pão de queijo. Faz a receita errada, usa o queijo errado, faz pão de batata, é uma tristeza, entendeu? Então você é a fundação dos pães de queijo que tá sendo ajudado com o seu like, tá bom? Da sua inscrição também. Combinado? Então vamos começar a entender como que era o cenário antes de 1920, que eles chegaram lá de alguma forma, né? Então, vambora! Bom, pra gente começar a entender como é que era a vida em 1920, você tem que entender que tinha uma coisa antes disso, tem uns antecedentes que moldaram como que o pessoal reagia e os costumes de 1920. E o grande marco da década de 1910 foi a Primeira Guerra Mundial. Pensa se em 2020 a gente tivesse vindo de uma guerra. Como é que você acha que tá o seu tipo de vida? Alguma coisa ia mudar do jeito que você faz hoje? Você ia estar indo na padaria comprar o pãozinho normalmente? Pois é. Uma coisa que eu acho interessante que a gente nunca aprende na escola é que chama assim, a Primeira Guerra Mundial. Aí vocês vão assim, foi a Primeira Guerra, que tal, 3 países lutaram contra 3 países. Eles não te falam por que o negócio é mundial, tem esse nome mundial. É porque todo mundo entrou nessa treta, entendeu? E várias coisas que a gente tem até hoje mudaram por causa dessa guerra. O que aconteceu? Lá na Europa, o mapa não era do jeito que é hoje, né? Tinha vários impérios. Tinha o Império Austro-Húngaro, tinha o Império Russo, tinha o Império Alemão, né? Um tanto de império. E os impérios são a junção de vários povos. Só que sabe quando um tá de olho na grama do vizinho e fala assim, nossa, aquela terra ali é tão bonita, né? Podia ser minha, né? Aí os países começaram a vamos dizer, jogar uma conversinha aqui, e falou assim, olha só, talvez se a gente, né, atacasse tal coisa aqui, talvez se a gente se juntasse, a gente conseguia aquela terra, eu podia te dar isso, essa terra ia ficar com você, né? Assim, não tô falando nada, mas aconteceu. E o que aconteceu? Isso começou a criar uma grande tensão lá na Europa, né? Porque todo mundo tava muito tenso, tipo, um com medo de atacar o outro. Será que ele vai me atacar? Será que agora eu vou atacar outra pessoa? O que vai acontecer? Então a guerra praticamente já tava armada, né? Porque todo mundo queria a terra de todo mundo. Mas aí tem o estopim que você lembra lá na escola que eles te ensinaram, que é o atentado contra o Francisco Ferdinando, né? E isso deu o estopim. Na verdade, isso foi só o motivo pro negócio começar de vez. Mas por que eu tô te contando isso tudo? Porque até esse momento, os Estados Unidos não era a grande potência do mundo. Você não ia lá comprar iPhone, ninguém ia pra Disney fazer um tanto de coisa, entendeu? O pensamento daquela época era outro. A França era o grande centro da arte no mundo, né? Das tendências, a Inglaterra era o grande poder econômico na época. Mas o que aconteceu? Começou o conflito lá, né? Tinha a Alemanha que tinha que enfrentar dois lados, tinha que enfrentar a França e a Inglaterra. Então ela tava assim, ó, doidona, de um lado pro outro. Aí começou a aparecer o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, a Itália entrou depois de ficar neutra, entendeu? O negócio é que todo mundo, todos os países tinham algum posicionamento, nem que ele seja neutro. Os Estados Unidos e o Brasil, por exemplo, estavam neutros, né? Até que a Alemanha começou a falar assim, ó, se entrar qualquer navio nessa jossa aqui, né, perto ali da Inglaterra, ou qualquer, eu vou afundar todo mundo, entendeu? E começou a afundar. E os Estados Unidos foi ficando nervoso, né? O Brasil também foi ficando nervoso. Só que quando a guerra tava indo lá pro final, em 1918, os Estados Unidos resolveram entrar na guerra. Eu vou acabar com isso tudo. Porque, olha só, os Estados Unidos estavam vendendo arma pra todo mundo. Depois ele entra com um soldado tudo descansado. Claro, ele saiu dessa guerra, assim, com todo mundo devendo pra ele, ele cheio da grana. Foi isso que fez o grande tio Sam, né, entrar aí e ficar como vamos dizer, o país mais poderoso
poderoso do mundo. Então o pessoal de 1920 já entra nessa década com medo. Será que isso vai acontecer de novo? Fizeram um tratado que não ia acontecer, mas você sabe que aconteceu de novo, né? O negócio foi meio tenso. E além disso, teve outro antecedente. Você vê que em 2020, em 1920, vai ter algumas coisas parecidas, né? O pessoal tinha muito medo da doença do momento, né? Que era a tal da gripe espanhola, que começou em 1918 e terminou, né? Vamos dizer assim, em 1920. O que era a gripe espanhola? Nada mais era do que aquele vírus influenza, né? O H1N1, que teve aquela pandemia lá em 2009 também, que a gente também começou a usar o álcool em gel e tudo mais. Pois é, era a mesma coisa. Só que essa gripe espanhola atacou mais de 500 milhões de pessoas e mais de 100 milhões morreram. Foi um negócio assim, foi um negócio tenso. Então se você pensa que o pessoal de 1920, eles entraram com muito medo de tudo. Mas apesar de ter o nome de gripe espanhola, não começou na Espanha assim o negócio, né? Na verdade era o seguinte, ó, a Espanha tava neutra. Então, como tava todo mundo lá durante a guerra, né? A guerra, o pau tava quebrando, falando assim, não sei o que, brigando e tal. Como a Espanha não tava na guerra, ela tava noticiando outras coisas nos jornais. Então assim, gripe ataca não sei o quê. Que nem o J.J. Jameson lá com o Homem-Aranha. Aranha humano ataca todo mundo. Ele era espanhol, ele tinha gripe, né? E no final das contas, eles falaram assim, essa gripe é espanhola, porque começou lá, só a Espanha tá notificando. Mas dizem que os primeiros casos começaram nos Estados Unidos. Então assim, né, ela é espanhola só de nome, porque eles noticiaram primeiro. Mas foi uma pandemia que deixou muita gente de cabelo em pé. Beleza, mas hoje, em 2020, né, o que tá mandando no cinema são os filmes de herói, são os filmes, os dramas, as coisas. Como que era o sucesso do cinema em 1920? Na verdade, nem tinha tanto cinema assim em 1920. Era um entretenimento que tava nascendo ainda. Mas o grande sucesso dessa década era o Charlie Chaplin, que eu não sei se você lembra. Então, pra você que não sabe, o Charlie Chaplin, ele era tipo o ícone do cinema mudo. Ele fez vários filmes clássicos que até hoje em dia a gente vê alguns nas escolas, né? Porque todo professor de português chegou assim, gente, vocês vão ver o filme hoje, chama Tempos Modernos, é um tempo que fala sobre o capitalismo, não sei o quê, e o pessoal começou a apertar parafuso das fábricas. Aí vem aquele outro falando assim, porque o Tempos Modernos é uma crítica social, não sei o quê. Pode ter sido até uma crítica, entendeu? Mas é um filme legal também, que você não precisa nem de fala pra você entender o que o cara tá querendo falar. Ele era a estrela da época, da década de 1920. Mas não era só isso, né? Porque em tempos de quarentena, em tempos de 2020, que você tem filhos, normalmente você coloca ele lá em loop, ali na galinha pintadinha, naqueles no Shaq lá, que como é que é o Baby Shaq, até eles fazerem a versão funk e estragar o negócio todo, né? Mas em 1919, o personagem de desenho animado mais famoso de todos era o Gato Félix. Isso é difícil de acreditar, né? Então, o Gato Félix nasceu no cinema, porque antigamente os desenhos, eles eram feitos para passar entre os filmes, entre os curta-metragens que eles passavam no cinema. Então não tinha um desenho animado especificamente que passava na televisão, não tinha televisão. Então o Gato Félix fez bastante sucesso no cinema mudo, até que apareceu o cinema colorido, o cinema com som e todas essas coisas, e o Gato Félix ficou meio que obsoleto, mas ele era o grande campeão de audiência e várias crianças e adultos, né, gostavam muito dele. Agora, em 2020, ele tá um pouco esquecimento ali, né? A gente vê ele só lá no Sábado Animado com aquela bolsa mágica, ele ficava só dando aquela risadinha. Eu não sei se você lembra também, mas 2020 ele, foi pro saco. Hey, wake up! We got something for you. He's crazier than a three-ring zoo. You never know what he might do. It's Felix the Cat and he's here for you. E tinha outro personagem que fazia muito sucesso em 1918 e foi fazendo sucesso ali na década de 20, que era um cachorro muito famoso que se chamava Rin Tin Tin. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, o seu pai falar sobre isso, ou então você lembra muito disso. As Aventuras de Rin Tin Tin.
Distribuição Columbia TriStar International. O primeiro filme do Rin Tin Tin foi lançado em 1922, que se chamava The Man from Hell's River, né? Que na verdade não era o Rin Tin Tin, era ele, mas ele estava fazendo o papel como um lobo. E a história desse cachorro que ficou famoso é muito interessante, porque ele foi achado em um canil na França por um americano, que esse canil tinha sido bombardeado e tinha 2 filhotinhos lá. A fêmea ele chamou de Nanette e o macho ele chamou de Rin Tin Tin. E foi um cachorro que fez muito sucesso ali na década de 20. Mas a gente tem que falar um pouco do Brasilzão da massa, né? Porque, olha só, no Brasil, na década de 20, é quando uma coisa nova, uma tecnologia nova tinha começado a chegar por aqui, que era o rádio. Pensa só nessa época. Ao invés de você ensinar o seu pai e a sua mãe a usar o celular, você tinha que ensinar eles a usar o rádio. É a mesma coisa. Pensa só. O pessoal fala assim, não, pai, aqui, ó, aqui você troca de canal, de estação e tal. Você ouve aqui, eles, entendi. Aí fazia que nem o celular faz hoje em dia aqui, ó. Fazendo... Mas agora eu vou te fazer uma pergunta, porque a gente vê tantos nomes de presidentes famosos. Qual era o presidente do Brasil em 1920? Você sabe qual que é? Se você não tiver certeza, é melhor que você pule. Eu pulo. Você pula? O presidente era o Epitácio Pessoa. O Epitácio Pessoa, ele se formou como advogado, ele foi ministro do Supremo Tribunal Superior, STF, que eu esqueci o nome. E ele era paraibano. Então o pessoal da Paraíba tem estátua, busto dele aí, porque, né, um paraibano foi presidente, ele tem que ser homenageado. Mas olha só como é que a gente conecta as coisas. Eu te falei que a década de 1910 foi uma época meio assim complicada, porque a guerra, várias coisas comerciais foram abaladas, né? Quando a coisa é abalada, o que acontece? Um governo de austeridade. E esse foi a grande marca do governo do Epitácio Pessoa. Na verdade, ele fez algumas coisas bem boas. Por exemplo, ele levou vários açudes pro Nordeste para acabar com a seca e tudo mais. Claro que ele não conseguiu, mas pelo menos ele tentou. Mas ele também tem algumas coisas que hoje em dia não cabe e só tem que ficar lá em 1920 mesmo. Por exemplo, ele proibiu os negros de participarem da seleção brasileira para uma competição que eles iam. Então assim, você vê que é totalmente diferente. Um período de 100 anos consegue mudar tanta mentalidade das pessoas, né? Hoje em dia tá meio triste ainda, né? Mas isso não tinha que existir. Mas tem outra coisa que um pouco assim não mudou tanto no Brasil. Eu vou te explicar por quê. Porque a gente sabe que o Brasil adora fazer o quê? Ele gosta de desenvolver as próprias coisas, tecnologia, fazer carro brasileiro, fazer... Não, né? Gosta de importar os negócios e vender mato pros outros, vender café. E o principal negócio nos anos 20 era a indústria do café. Até os anos 30, o principal negócio era exportar café e couro. Esse é o grande negócio do Brasil. Hoje em dia eu acho que é a soja, alguma coisa assim. Mas pensa nos antecedentes. O Brasil ele foi todo moldado numa cultura escravagista. Então quando eles perderam a mão de obra deles, né? Perderam não, né? Então quando não tem mais a mão de obra que eles usavam, o que aconteceu? Uma grande emigração para o Brasil. Como as fábricas estavam começando a crescer bastante aqui no Brasil, eles tinham que trazer uma mão de obra que já tinha ideia do que era uma fábrica, como é que funcionava. Foi aí que começaram a vir os estrangeiros para o Brasil. Vários trabalhadores vieram para a lavoura também, os italianos, os japoneses, os suíços. E no início do século, os estrangeiros foram responsáveis por aumentar em 10% a população brasileira. Até que o Getúlio Vargas foi lá e restringiu a entrada, né? Por uma coisa mais do visto e tal, você não ia conseguir o visto tão fácil assim para ficar no Brasil. Pois é, mas eu falei da população dos anos 20. Qual era a população brasileira nesse período? Hoje nós somos mais de 210 milhões de brasileiros. Mas segundo o censo de 1920 do Brasil, o Brasil tinha 60.635.000 habitantes. Então a diferença é gritante. Naquela época o estado mais populoso era Minas Gerais, assim, por muito, né? Tinha 5 milhões de habitantes. Mas hoje em dia o estado mais populoso é São Paulo, porque todo mundo queria trabalhar em São Paulo, né? Então foi o êxodo rural e todas essas tretas que você já viu na escola em algum momento. Que ele serve alguma coisa, não é só você passar de ano. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas olha só que ironia, 100 anos atrás também foi a época em que o Brasil começou a se preocupar com uma coisa que hoje é imprescindível e a gente está vendo de novo qual que é a necessidade disso. Eles começaram a fazer as publicações científicas. Hoje tem uma crise, uma pandemia. O que acontece? A gente tinha que ter se preparado por isso, né? O pessoal agora se monta, assim, nossa, porque os estudos são muito importantes. E parece que eles viram isso com a pandemia também de 1918. Porque foi criada a Sociedade Brasileira de Ciências, que mais tarde ia se chamar de Academia
Academia Brasileira de Ciências. É engraçado porque antes de 1920, né, um período mais para trás, o Brasil sofreu uma grande perda na educação. Eu acho que isso reflete até hoje que a gente pode ter. Até alguns tipos de livros e conhecimentos e artigos eram proibidos de virem para o Brasil. Por exemplo, hoje em 2020 a gente tem acesso a tudo que a gente pode aprender, talvez o conhecimento será uma grande diferença de 100 anos, né, de lá para cá. E se tem outra coisa que se assemelha bastante aos anos 20 de hoje, com os anos 20 de antigamente, são a luta pelos direitos das mulheres, né? Na verdade, os anos 20 foram considerados como os anos loucos, né? Porque até a década de 1910, as mulheres, elas tinham que usar espartilha, aquela coisa da sociedade. E a partir de 1920, as mulheres começaram um movimento que aqui no Brasil foi chamado de as melindrosas, né? Que eram as mulheres que não tinham aqueles melindres, vamos dizer assim, tipo assim, elas usavam saia curta, elas cortavam o cabelo, aquele tipo que foi conhecido como o cabelo Chanel, elas falavam sobre assuntos polêmicos como elas queriam, elas dirigiam os carros delas, então foi uma grande vitória, né? Que hoje acontece novamente, né? É engraçado como um determinado ciclo de tempo as coisas começam a se repetir, né? Por mais que a tecnologia muda, você vai percebendo isso há alguns tempos assim, né? Que as coisas vão se repetindo. Então o que a gente vê com isso tudo, né? Desde o início da humanidade, as coisas vêm em ciclo, vão se repetindo, muda a tecnologia, mas nada muda no final das contas, porque todos somos humanos, né? E os sentimentos, as coisas e todas as coisas assim, e todas as coisas de dentro, elas são inerentes ao meio ambiente. Nossa, eu fui muito poeta agora, né? Qual você acha que foi a principal mudança de 1920 para 2020? O que tinha melhor lá e o que tem melhor hoje, né? Põe aqui embaixo nos comentários, vamos fazer esse grande debate filosófico. Agora eu fui muito filosófico. E não esquece, se você gostou desse vídeo, aquele combinadinho, deixa o like, me ajuda a dominar o mundo e tal. Quero cortar o cabelo no Jassa, porque eu tô precisando, porque quarentena. Se chegar a 2 milhões de inscritos, que é a nossa meta desse ano, vou cortar o cabelo lá no Jassa. Nossa promessa. Vou pôr no Instagram lá. Bom, meu amigo, é isso. Eu espero que você tenha gostado muito do vídeo de hoje. E se você gostou, não esquece, ó. Toda quarta e todo domingo tem vídeo no canal Nerd Show. E você tá vendo mais vídeo aqui, você pode ir lá assistir e tal, deixa o like, aquela coisa toda. Combinado? Bom, então eu vou ficando por aqui. Mas toda quarta e todo domingo eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!